promissor. Posso fazer uma pergunta meio provocativa? Vamos lá. Não é para o Saião, não, porque a gente está concordando em tudo, mas é para a questão da visão ideológica, muitas vezes, de algumas igrejas nos dias de hoje. Naquele tempo, o camarada se convertia, ele sabia que a chance dele morrer era muito grande. Pela conversão? Pela conversão. É mesmo? Ou, muitas vezes, ele não era morto, mas ele perdia tudo que tinha. Aqui a gente vê mensagens em que o camarada perdeu tudo por causa da fé dele. 60% da população era escrava. Então imagina quantos anos vive um escravo. É. Não, e quando não era escravo, ele podia perder o que ele tinha. Sim. Confiscavam as suas propriedades. Mas em função da mensagem da ressurreição, porque era muito próximo, né, da ressurreição. Então, a maioria conhecia alguém que conheceu alguém que viu Jesus ressuscitado. Só que as pessoas se convertiam, elas estavam prontas para qualquer coisa, inclusive para morrer. Hoje, eu vejo que a igreja cristã, principalmente no Brasil, né, porque se você considerar as igrejas em território perseguido, Janela 1040 e outras regiões mais difíceis, mas hoje, as pessoas, eu chamo de crentes Nutella. Gente fraca, que por muito pouco acha que está sendo... eu estou passando por uma prova. Nada de raiz. Porque, na verdade, ele não recebe a mensagem verdadeira, não recebe a mensagem de Cristo. Sabe, de tomar sua cruz, de viver para Ele, de estou pronto para qualquer coisa. Hoje, existe uma mensagem muito mais palatável para atrair as multidões. E que, na verdade, não é mais a mensagem do Evangelho. E essa mensagem está, muitas vezes, formando até os crentes que estão dentro das nossas igrejas. Porque hoje você não é mais o pastor da sua igreja. Eles ouvem todo mundo. Os bons e os maus, entendeu? O que você acha disso, Saião? Não, olha, eu acho que a gente tem um ambiente diversificado, né? Eu acho que, em grande parte, o cristianismo no mundo ocidental está adoecido, né? E adoecido talvez até em função das bênçãos e das coisas boas, como a liberdade, uma série de elementos que a gente tem. E quando a gente olha a América do Norte, América Latina, o Brasil, a Europa, a gente percebe que o pessoal acha que, se eles forem uma vez numa reunião religiosa, eles estão fazendo um grande favor a Deus. E existe sim um enfraquecimento da fé, aliado muitas vezes a uma religiosidade também problemática e até mesmo, vamos dizer, nada saudável em certo ambiente, né? Mas no meio dessa situação existe a gente tem a oportunidade de pregar, sem dúvida. Não, mas tem gente séria, tem gente que ama Deus, e eu tenho tido oportunidade, Vilela, de viajar e conhecer 63 países. Olha, rapaz, eu vou falar a verdade para você, em alguns dos lugares eu chorei, viu, de ver como essas pessoas, como pessoas amam a Deus, como as pessoas estão dispostas a qualquer coisa por causa da fé. Eu vi isso na Ásia, em alguns lugares da África, também vi aqui na realidade brasileira, não é só problema, mas assim, e apesar do pessoal chorar muito, nunca o evangelho cresceu tanto como nas últimas décadas no mundo. Impressionante. E até em países, Irã, por exemplo, tem um avivamento extraordinário. No Irã. Agora, recentemente, eu vi uma notícia, acho que foi de portas abertas, de um pastor que foi preso 4 vezes. Ia ser condenado à morte. Condenado à morte, recebeu chibatadas, entendeu? Esse tinha sido libertado pela... Sim. E aí foi expulso por 2 anos, porque ele se converteu do islamismo para o cristianismo, e na lei da Sharia isso é pena de morte. Mas são coisas extraordinárias acontecendo, porque é como aqui, né? Aqui você tem um problema, essas igrejas estão frágeis, elas estão com problemas de ortodoxia, de doutrina, e estão com um problema de prática, estão desanimadas, mas a mensagem vem dizendo, olha, Deus está no controle das coisas e vocês precisam ficar firmes na fé. Então, de fato, é muito extraordinário o que a gente vê. Isso aqui, por exemplo, que a gente tem, a internet,
É um É uma coisa inimaginável para aquela. extraordinário. Pois é. Extraordinário. Alcançar pessoas que você nem imagina. Eu posto um vídeo hoje, amanhã tem 150 mil pessoas que viram. Tem gente impressionante. dirigindo um Nem Uber, Billy Graham um fez Uber em isso, né? o Uber em Londres e ele está escutando uma pregação. É. Então Feita isso no é Brasil. inclusive uma das maneiras, porque eu sempre perguntava para Deus, como é que o mundo inteiro vai ser evangelizado Agora tá claro. para que o senhor venha? Não tem missionário suficiente para isso tudo. Agora tá claro. Impressionante. Então eu creio que nós estamos vivendo num tempo onde, assim como na época dos romanos, né, o cristianismo teve a possibilidade de expandir por 3 detalhes, né? Pela Pax Romana, que permitia os romanos, eles guardavam as estradas, elas eram seguras. Sim. Se você viajasse pelas principais. A segunda questão é a questão da língua, a helenização do mundo, né? Quando os gregos dominaram o mundo, eles fizeram com que as nações que eles dominavam aprendessem a língua grega. Exato. Então, se fosse evangelizar o mundo com o hebraico, você não falava para ninguém. Aí tava difícil, né? E a terceira coisa eram as estradas, que eram feitas. Então, por exemplo, a Bíblia que eles levavam, primeiro eles começaram a usar a Septuaginta, que era uma versão, vamos dizer, judaica, né, que acabou até sendo rejeitada depois. Mas o Novo Testamento foi todo escrito em grego E no grego simples. e no grego koiné, que é o todo grego mundo conhece, simples, para todo mundo poder- para que todo mundo pudesse. Aliás, eu lembro quando eu estava fazendo exegese de grego, um dia eu peguei um erro de grego do Pedro, eu falei, Carlos Oswaldo, tá errado isso aqui. Ele falou, mas é lógico, ele era um pescador, né? Você quer que ele tenha um grego culto? Não tem, ele é um camarada simples. Mas você vê a influência do grego. Pedro, um pescador, lá na Criado. Galileia, falava grego. Olha só. O grego era o inglês da época. Pra Mas, se- pra se não, vi- mas acho que muito mais, É. porque Mas, assim, hoje tem pra muita gente você- que não fala inglês. Né? Não, sim, isso é um caso à parte do nosso querido país. É verdade. Mas seria como se o inglês tivesse conseguido chegar até mais. Então, assim, pessoas. mas isso foi maravilhoso, porque as pessoas iam e elas tinham, né, uma carta para levar, um documento, aquilo que elas recebiam para compartilhar por causa dessa língua que se tornou uma língua universal. Agora,